Oi, hoje é sobre série geométrica infinita. A série geométrica infinita tem um termo inicial A1 e é multiplicado por razão R, e isso vai continuando infinitamente. Daí hoje vamos ver a parte que cria a equação da série geométrica infinita. Então primeiro vai considerar soma parcial a partir do termo inicial até onde esse termo inicial é multiplicado por razão elevado a n-1. Daí, já que quer saber a equação, vamos multiplicar a soma parcial inteiro por r, e assim onde tinha apenas o a, o termo inicial, vai ser adicionado a razão, e onde tinha apenas o r, fica r ao quadrado, e assim por diante, até chegar no fim, que o termo inicial é multiplicado por razão elevado a n. Agora vamos ver a diferença entre esse soma parcial com a soma parcial que foi multiplicado por r. Então, vendo a diferença, percebemos que só sobra o termo inicial da soma parcial, que ainda não tinha sendo multiplicado por r, e a parte final da soma parcial que foi multiplicado por r. Já que queremos saber a equação, então vamos saber como fala, isolar a soma parcial do lado esquerdo. Então, para fazer isso, vamos multiplicar por 1 menos r, que é a mesma coisa que 1 multiplicado por soma parcial, fica soma parcial, e r multiplicado por soma parcial fica r vezes soma parcial, que é a mesma coisa de cima. E então é a mesma coisa, e nós quer saber a soma parcial do lado esquerdo. Então vamos passar esse 1 menos r que está multiplicando para o lado direito, dividindo. Daí, assim, achamos a equação, e ainda dá para ver que dá para simplificar mais um pouco. Daí simplifica do jeito que fez aqui e fica desse jeito a equação. Nessa equação, o r não pode ser 1, a condição dessa equação, porque se o r ficar 1, acaba ficando 1 menos 1 e fica 0. Quando fica 0, tô falando que então divide alguma coisa por 0, isso não tem como calcular, né? Então por isso que nessa condição o r não pode ser 1. Agora, essa é a equação que nós achamos agora. Vai ter uma condição que tem a razão que está sendo elevada a n vezes. Essa razão que está elevando a n vezes, já que vai continuar infinitamente, tem que tender a 0. Daí o motivo disso
vou explicar depois, porque tem que tender a zero. Senão, como fala? Não consegue calcular se não tender a zero. Por isso que aqui considera R, que está elevado à razão, que está sendo elevado a n vezes, tem que tender a zero. Então, por isso, essa parte do R elevado a n vira zero. Então, a equação de série geométrica infinita fica A dividido por 1 menos R. Então, essa é a equação que nós achamos agora de termo inicial dividido por 1 menos a razão. Tem as condições que consegue calcular, que precisa, consegue calcular ela, e tem condição que acaba não conseguindo calcular. A condição que consegue calcular é quando esse R é menor que 1, e a condição que acaba não conseguindo calcular é quando o R é maior ou igual a 1. Então vamos ver por quando é menor primeiro. Então quando é menor, consideramos, por exemplo, o termo inicial 1 e a razão 1 sobre 2, que é menor que 1. Então, na série geométrica infinita, como falei no início, né, que tem a termo inicial. Esse termo inicial é multiplicado por razão e vai sendo multiplicado infinitamente. Assim, o termo inicial aqui é o A, que é 1. Daí, o segundo termo vai ser A vezes a razão. A razão é 1 sobre 2. Então vai ser 1 vezes 2, que vai virar 1 sobre 2. Daí o terceiro termo é o primeiro termo vezes a razão elevado ao quadrado. Então vai ser 1 vezes 1 sobre 2 elevado ao quadrado, que vira ao quadrado de 1 sobre 2 é 1 sobre 4. E assim por diante. Daí o quarto termo vai ser 1 sobre 2 elevado a 3, que vira 1 sobre 8. Não? 1 sobre 2 elevado ao 3, que vira 1 sobre 8, né? Então, aqui percebe que o número está cada vez diminuindo, de 1 sobre 2, 1 sobre 4, 1 sobre 8, e está tendendo a zero. Quanto mais o termo vai prosseguindo, vai tendendo a zero. E isso faz possível calcular que toda a soma disso vai dar 2. Então, quando a razão, o R, é menor que 1, nós conseguimos calcular. Então, agora vamos ver quando o R é maior ou igual a 1, não consegue calcular. Então, primeiro, quando o R é igual a 1. Quando o R é igual a 1, fazendo o mesmo procedimento, né, de antes. Aqui o termo inicial, 1, e aqui o segundo termo vai ser termo inicial vezes a razão. Então, já que o termo inicial é 1 e a razão é 1, vai ser 1 vezes 1, que vai virar 1. Aqui não está escrito o terceiro termo, mas se for escrever o terceiro termo, vai ser aqui, que nem aqui, que é termo inicial vezes a razão vezes termo inicial vezes a razão elevado ao quadrado. Então vai ser 1 vezes 1 elevado ao quadrado, que vai dar 1. Então
Daí o quarto termo também vai dar 1, porque sempre a mesma coisa, né? Então, prosseguindo infinitamente esse processo, vai ficar 1 mais 1 mais 1, e isso vai continuar infinitamente. Assim, o resultado de quando a razão é 1 vai dar infinito. Por isso que quando a razão é igual a 1, não consegue calcular, porque vira infinito. E se a razão for maior que 1, né? Se a razão for, por exemplo, 2, então, mesma coisa, tipo, aqui vai ser 1 vezes o primeiro termo é 1, o segundo termo vai dar 2, o terceiro termo vai dar 4, né? Porque vai ser aqui 2 ao quadrado, né? E assim vai continuar. O quarto termo vai dar 8. E assim prosseguindo esse processo também, infinitamente, acaba tendo resultado de infinito quando R é maior que 1. E por fim vamos ver quando R, a razão é menor que 1. Quando a razão é menor que 1, o primeiro termo é 1, então vai ser 1. Daí o segundo termo vai ser 1 vezes menos 1, que é o primeiro termo vezes a razão, então vai ser menos 1. E o terceiro termo vai ser o primeiro termo vezes razão ao quadrado, então 1 vezes menos 1 ao quadrado. Então, já que está multiplicando pelo quadrado, o menos 1 vai dar 1 positivo. E quando virar no quarto termo, essa razão vai ser elevada a 3. Então, acaba tendo o número negativo. E aqui não escrevi, mas se for no quinto termo, a razão vai ser elevada a quarto, então vai dar número positivo. Então sempre acaba tendo um número positivo, negativo, negativo, e assim fica impossível de aqui no exemplo. Daí sempre vai ter número positivo, negativo, daí sempre não consegue calcular, porque fica variando. Beleza, tchau.